entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta manhã de segunda-feira. Vamos iniciando aí mais uma semana e queremos pedir as bênçãos de Deus, queremos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. Você já escutou? Eu já falei várias vezes e eu sempre vou falar isso na segunda-feira. Hoje aqui é dedicado ao Espírito Santo. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração, que ilumine a nossa vida, que ilumine os nossos caminhos. Como foi teu final de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Vamos agradecer a Deus pelo final de semana. Se teu final de semana você teve a possibilidade de descansar, de estar junto com aqueles que você ama, de estar junto com seus filhos, com seus pais, com a sua família, com seus amigos. Quem sabe você teve a oportunidade de visitar alguém que há muito tempo você não visitava. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele sempre nos acompanha, Ele sempre está junto conosco. E pedir ao Espírito Santo que nos conceda sempre a graça de estarmos disponíveis ao serviço de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai fazendo o quê? Que vai fazendo com que o nosso coração seja dócil à vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai nos ajudando a sermos melhores discípulos, discípulas, missionários e missionárias do Cristo. É o Espírito Santo que nos impulsiona também para que sejamos missionários. Nós estamos no dia 29 de setembro, quase fechando o mês. Nos últimos momentos, se assim podemos dizer, nas últimas horas do mês de setembro. E queremos dar graças a Deus também por esse mês, por tudo que vivemos. Agradecer a Deus por sua presença amiga e constante junto conosco. Por encontrarmos com Cristo na Eucaristia, na confissão, nas nossas orações, nas nossas peregrinações. Por poder encontrar com Cristo nos nossos irmãos, por poder encontrar com Cristo em diversas circunstâncias. E hoje também é 29 de setembro, para todos nós, para toda a igreja, é uma grande festa. É a festa em que nós comemoramos os 3 arcanjos das Sagradas Escrituras: Miguel, Gabriel e Rafael. Queremos pedir a esses arcanjos que estejam junto conosco, que nos acompanhem, que nos ajudem a sermos melhores discípulos de Jesus. No início do nosso programa, nós queremos pedir a presença do Espírito Santo. Como nós sempre fazemos em todo o programa, nós iniciamos com uma oração, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida. Queremos colocar a nossa semana, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós já estamos aí para entrar no mês de outubro. Em questão de 3 meses, nós já terminamos todo o ano de 2025. Quantos são os projetos, quantos são os nossos sonhos, que nós ainda queremos concretizar, que nós ainda queremos realizar. Nós queremos colocar então nas mãos do Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que ilumine o nosso coração, que ilumine o nosso entendimento e que os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa semana, a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, nós colocamos nas mãos amorosas do nosso Deus. Reze comigo essa oração escrita por Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto,
e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, fonte de luz, iluminai o nosso coração, iluminai os nossos caminhos, iluminai a nossa vida. E nesse dia 29, nós queremos meditar a respeito dos arcanjos. Os arcanjos que são uma verdade de fé e que estão presentes nas Sagradas Escrituras. E a leitura que nós vamos meditar se encontra no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Êxodo 23, 20. Veja, hoje nós estamos no dia 29 de setembro e nós comemoramos em toda a igreja a festa dos 3 arcanjos. Não só às vezes a gente dá muita prioridade só a São Miguel, mas não é só a festa de São Miguel no dia de hoje. Hoje são os 3 arcanjos que nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras: Miguel, Gabriel e Rafael. Então são esses 3 arcanjos que nós comemoramos no dia de hoje. Nós comemoramos hoje então os 3 arcanjos, é o dia dos arcanjos. E depois, no mês de outubro, que está aí coladinho, nós vamos comemorar então a festa de todos os anjos. Porque os anjos, pela doutrina católica, se dividem em hierarquias. Então existem os tronos, as dominações, as potestades, os serafins, os querubins. E uma das últimas categorias dos anjos, existem os arcanjos e depois os anjos. Os arcanjos são aqueles que trazem uma missão especial, sobretudo na história da salvação. E o anjo é aquele que me acompanha, o nosso anjo da guarda, assim nós chamamos carinhosamente. Anjo não define a sua natureza, porque são espíritos criados por Deus. Mas anjo define a sua missão, que significa que são mensageiros. Arcanjos, se nós formos traduzir ao pé da letra, nós poderíamos dizer que são grandes mensageiros e que trazem notícias de salvação para toda a humanidade. Por isso nós temos então aí, nas Sagradas Escrituras, por exemplo, nós temos Rafael. E nós encontramos, Rafael significa o quê? Rafael significa Medicina Dei, do latim. Para o português, Medicina de Deus. Esse é o Rafael. Nós encontramos a missão do arcanjo Rafael, sobretudo, expressado no livro de Tobias. Pega teu livro lá, pega a tua Bíblia no livro de Tobias, e aí você vai encontrar toda a missão do arcanjo Rafael. É Medicina de Deus. Ou, em outras terminologias, Deus cura. É isso que significa o nome Rafael. Lembrem que no livro de Tobias nós vemos que Rafael é aquele que também acompanha, não é? É aquele que acompanha Tobias na sua viagem, mas é aquele que também, e por isso nós vemos Rafael com um anjo na sua mão, não é? Um peixe na sua mão, o anjo Rafael com um peixe na sua mão. Por quê? Porque é através desse peixe que ele vai trazer a graça da cura para Tobias, para o pai de Tobias e para o matrimônio entre Tobias e Sara, não é? Rafael, então, ele tem esse grande protagonismo, ele traz a graça da cura. E São Rafael Arcanjo é invocado, sobretudo, nos momentos de enfermidade, nos momentos de dificuldades físicas, psicológicas, nós pedimos a intercessão deste arcanjo. Depois nós temos o segundo arcanjo, que é Gabriel. Gabriel é aquele que trouxe o anúncio da salvação, os primórdios da salvação, não é? A primavera da salvação vem pela boca de Gabriel. Gabriel, do latim Fortitude Dei, ou seja, a força de Deus. É isso que significa o nome Gabriel. É aquele que traz boas notícias. É aquele que anunciou à Virgem Maria o nascimento do Verbo de Deus. Então nós encontramos aí Gabriel. Gabriel, ele faz 2 anunciações nas Sagradas Escrituras. Não é só, nós damos muita prioridade, obviamente, à anunciação da Virgem Maria, não é? A anunciação de Jesus. Mas Gabriel aparece antes. Aparece quando ele anuncia a chegada do precursor, quando ele faz a anunciação do nascimento de João Batista para Zacarias.
Lembra que Gabriel fala, olha, Isabel, você vai conceber um filho, ele vai ser o precursor do Messias. E Zacarias meio que duvida, e Gabriel então declara, eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e estou te dizendo isso. E depois nos relata o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que 6 meses depois do anúncio que Gabriel fez a Zacarias lá no templo, Gabriel é enviado por Deus, lá em Nazaré agora, no norte de Israel, para anunciar a uma virgem o nascimento de Jesus. Então são 2 anunciações aí que nós encontramos na Sagrada Escritura de Gabriel. A anunciação que ele faz do precursor, que é João Batista, e a anunciação à Virgem Maria, do nascimento de Jesus. E depois nós encontramos nas Sagradas Escrituras outro muito famoso, eu diria o mais famoso deles, que é Miguel. Quis ut Deus, quem como Deus. É isso que significa o nome de Miguel. É aquele que vai, ele já aparece, São Miguel Arcanjo, nós já encontramos no livro de Daniel, ele já está presente no livro do profeta Daniel. Depois também nós vamos encontrar a presença de São Miguel Arcanjo no livro do Apocalipse. É aquele que se levanta e que nos defende do mal, que nos defende do mundo, que nos defende do demônio. Esse é São Miguel Arcanjo. Então nós temos aí esses 3 anjos. Um anjo que nos ajuda na nossa saúde, para que a gente seja curado das nossas enfermidades. Outro anjo que nos ajuda para que a gente seja transmissores de boas notícias. E outro anjo que nos ajuda nos defendendo de todo perigo e de todo mal. Por isso nós queremos pedir nesta manhã a intercessão desses 3 arcanjos, que intercedam por nós e que nos ajudem no nosso peregrinar. Assim como Rafael ajudou Tobias, que ele também nos ajude. Assim como Gabriel levou boas notícias à Virgem Maria, que Gabriel traga para nós boas notícias. Assim como Miguel defende a Igreja de Deus, que Miguel também nos defenda dos ataques do mundo e dos ataques do inimigo. Obrigado que você está aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus, nesse dia mais que especial, dia dos Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos meditando a palavra de Deus. Antes vem um recado especial para você. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí, liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. Eles estão sempre ao nosso lado. Eles nos acolhem e nos ensinam a amar sem pedir nada em troca. No dia 3 de outubro, em Curitiba, a tradicional Bênção dos Animais, em homenagem a São Francisco de Assis. Bênção dos Animais 2025. Cuidar é abençoar.
Apoio cultural Sou Eu. A hora do banho nunca foi tão gostosa. E Hiperzu, o pet shop que é o bicho. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. Ligue agora e aproveite a promoção de fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Novena de Jesus das Santas Chagas. Toda terça, às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesse dia especial, que é o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Quem sabe você tenha se preparado aí durante 40 dias rezando a Quaresma a São Miguel, pois hoje se termina a Quaresma a São Miguel e hoje nós rezamos pedindo ao príncipe da milícia celeste que nos defenda, que defenda a Igreja de Deus dos ataques do mundo, dos ataques do inimigo. Eu sou o Padre Everson Kloster e estou aqui junto com você meditando a Palavra de Deus. Antes de nós continuarmos a meditação, tem mais um recado especial para você. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação? Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia
seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. E eu quero meditar a palavra de Deus com você nessa manhã, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20, melhor dizendo. Veja o que Deus fala para o seu povo. Nós estamos aí quando o povo já havia saído do Egito, já está na sua peregrinação rumo à terra prometida. Deus tirou o povo do Egito, mas agora acompanha o povo também na sua peregrinação rumo à terra prometida. E veja essa verdade de fé que nos fala as Sagradas Escrituras. É Deus mesmo falando a Moisés para que o Moisés transmita isso ao povo. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Essa é a missão do nosso anjo da guarda, essa é a missão dos arcanjos que nós celebramos hoje. Eles vão adiante, eles vão em frente de nós. E a missão deles é nos proteger no caminho rumo ao céu. Porque todos nós que estamos neste mundo somos peregrinos. E aí nós entramos também no tema do Ano Santo, peregrinos de esperança. Peregrino é aquele que caminha. Mas qual que é a diferença do peregrino para o turista? Porque o turista também caminha. O peregrino tem uma meta certa, aonde ele quer chegar. E a meta certa que nós queremos chegar como peregrinos é o céu. Essa é a nossa meta. Esse é o sentido de toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ir nos indicando o caminho do céu. O caminho que nos leva a essa pátria, a terra prometida. E Deus hoje nos fala nas Sagradas Escrituras que Ele vai colocar, que Ele colocou já à nossa frente um anjo, para que o nosso anjo nos proteja nesse peregrinar, para que o nosso anjo nos proteja nesse caminho e nos conduza ao lugar que Deus nos preparou. E qual é o lugar que Deus nos preparou? Pois é o próprio paraíso. É isso então que o anjo da guarda faz. É isso que os arcanjos fazem conosco. Eles estão à nossa frente para nos guiar no seguimento de Jesus Cristo e para nos ajudar na nossa vida espiritual. Veja, a realidade dos anjos dentro da igreja é um dogma de fé. Os anjos existem. Isso é um dogma de fé proclamado pela igreja. A igreja sempre acreditou nos anjos. Os anjos não são somente uma invenção da igreja, não. Eles estão presentes nas Sagradas Escrituras. Assim como os judeus creem na presença dos anjos, os muçulmanos creem na presença dos anjos, nós cristãos também cremos na presença dos anjos. São uma natureza criada por Deus, a natureza angélica, superior à nossa. Mas, apesar de ser uma natureza superior à nossa, é uma natureza que Deus coloca a nosso serviço. Porque os anjos são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Nós, pelo batismo e através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos filhos de Deus. E os anjos, então, se colocam ao nosso serviço. E hoje a igreja nos coloca 3 grandes arcanjos como modelos para todos nós cristãos. Como eu dizia,
nós olhamos para o arcanjo Rafael, Deus que cura. Então, diante das nossas enfermidades, e enfermidades fazem parte do nosso mundo, nós somos então chamados hoje a pedir a intercessão de São Rafael e pedir que São Rafael nos cure. Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua dificuldade? Peça a São Rafael. Tobias pediu a Rafael que o curasse. Rafael o curou. Dificuldades no casamento? Rafael é especialista em ajudar aqueles que estão em crise de casamento. Mais uma vez eu falo para você, pega o livro de Tobias hoje, durante o tempo que você tiver, lê o livro de Tobias. É interessantíssimo a atuação de Rafael na vida de Tobias, na vida de Sara, na vida de Tobit. É interessantíssimo. Você se sente sozinho no teu caminho? Pois peça a ajuda de São Rafael Arcanjo. Rafael Arcanjo foi aquele que acompanhou Tobias durante todo o seu peregrinar. Apareceu e acompanhou Tobias. Vejam, os santos nos mostram que muitas vezes os anjos também nos acompanham na nossa vida. Nós temos relatos, por exemplo, da vida de Dom Bosco, que Dom Bosco via que o seu anjo o acompanhava na sua vida, o defendia. Claramente via. É claro, esses são dons que Deus concede a algumas pessoas. Mas mesmo que a gente não veja, nós temos que ter essa fé e essa certeza. O meu anjo da guarda caminha comigo. O meu arcanjo caminha comigo. Escolha um arcanjo para que você tenha uma maior intimidade. Seja com São Rafael, seja com Gabriel, seja com Miguel. Mas escolha um arcanjo. Tenha essa intimidade com esse arcanjo. E não só com o arcanjo, mas também com o teu anjo da guarda, que nós vamos comemorar agora, no próximo mês, iniciando aqui o mês de outubro, nós vamos comemorar os santos anjos. Deus nos deu um anjo especial para que cuide, para que esteja junto conosco, para que nos guie no caminho. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que te preparei. Nós precisamos ter essa fé viva de que sim, esses anjos nos acompanham. Sim, os arcanjos estão junto conosco. Você precisa receber boas notícias. Quanta gente... E hoje no mundo que nós vivemos de fake news e no mundo tão violento das redes sociais, quanta gente que só leva más notícias. Quanta gente que só agride os outros. Você não pode ter um pensamento diferente que imediatamente você é agredido verbalmente. Você é rotulado verbalmente. Pois peça a ajuda de São Gabriel para que você possa levar boas notícias. Nós vivemos em um mundo em que as más notícias, elas estão estendidas por todos os lados. E hoje em dia muitos influencers acham que boas notícias não trazem likes, então eu preciso dar más notícias. Mas essa não é a nossa tarefa como cristãos, nós somos chamados a levar boas notícias. Estamos mais uma vez no ano da esperança, levar notícias de esperança às pessoas. Assim como Gabriel levou notícias de esperança, notícias de alegria. Gabriel trouxe a maior notícia que a humanidade poderia receber. Deus vai se fazer homem. A humanidade tem jeito, porque o próprio Deus vai se encarnar e vai dar um jeito nessa humanidade. É essa notícia que Gabriel trouxe a Nossa Senhora. Nós conhecemos todo o diálogo, mas em síntese, Gabriel está dizendo: Maria, aceite o projeto de Deus porque a humanidade tem jeito, porque o próprio Deus vem dar um jeito nessa humanidade. Essa foi a boa notícia, a boa nova que Gabriel trouxe e que a Virgem Maria aceitou. Mas nós também temos São Miguel. Miguel é aquele que nos defende. E quantos dos nossos irmãos precisam da nossa defesa? Nós muitas vezes, e que bom que você rezou para São Miguel, que bom que você pediu o auxílio de São Miguel por você, pela sua vida, pela sua família, mas não esqueça também de seguir o exemplo de São Miguel, de defender aquela que precisa de defesa, que é marginalizado, que é injustiçado, que está sendo caluniado com mentiras. Seja também como São Miguel, tome o exemplo de São Miguel que defende aquele que precisa ser defendido, que está junto daquele que está sendo massacrado pelo mal, que está sendo massacrado pelo mundo. Foi isso que São Miguel fez. Então, quando nós também nos colocamos como devotos dos arcanjos, nós devemos imitar as virtudes dos arcanjos.
Porque vai dizer São Bernardo de Claraval, ser devoto ou não ser devoto dos arcanjos não acrescenta nada à glória deles, eles já são. Natureza angélica criada por Deus, perfeitos, muito superiores a nós. O que vai mudar em nós, se nós somos devotos dos arcanjos, é se nós seguimos o seu exemplo. É se nós somos instrumentos de cura para aquele que precisa. Quanta gente na nossa família precisa de cura? E aqui às vezes não é uma cura física, é uma cura de perdão. Às vezes você precisa perdoar, ou você precisa deixar que aquela pessoa te perdoe, que você receba o perdão dentro de família. Às vezes a gente fala muito de perdão e fala de perdão para todo lado. Não, perdão dentro de família, seja instrumento de cura. Leve boas notícias, como o Gabriel fez. Seja instrumento de boas notícias. Para de ficar levando fofoca para todo lado. Isso não ajuda ninguém, só destrói. Destrói família, destrói vizinhança, destrói tudo. Destrói comunidade. Leve boas notícias. E como Miguel, São Miguel Arcanjo, o grande príncipe da milícia celeste, defenda aquele que precisa de defesa. Defenda aquele que é injustiçado, que é caluniado, que é incompreendido, porque vive dentro da lógica do Evangelho. É isso que nós queremos pedir então, nesse dia dos Santos Arcanjos, que os arcanjos intercedam por nós junto de Deus, e que os arcanjos nos ajudem a imitar os seus exemplos e as suas virtudes. Eu invoco a bênção de Deus nesta manhã, sobre você, sobre a sua família, por intercessão dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus, nesse dia especial que é o dia dos Santos Arcanjos. Fique agora com um bom dia evangelizar.